Senhor, nós te louvamos, Pai, por mais esse dia. Agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é grande, misericordioso, e o Senhor tem nos proporcionado mais uma oportunidade de aprender do Senhor. Ilumina nossa mente, Senhor, cativa o nosso coração para a Tua palavra, Pai, que essa lição possa ser compreendida e o que nós vamos aprender que seja praticado em nossa vida, que nós venhamos entender a importância, Senhor, de estarmos envolvidos, de sermos igreja, de auxiliar os nossos irmãos. Nós entendamos a importância, Pai, de estar na Tua casa continuamente. Nos ajude e faça a Tua vontade. Que essa aula seja proveitosa para a glória do Teu nome. Amém. Eu vou compartilhar a tela, aí você só sinaliza se está conseguindo ver, certo? Um momentinho. Tá dando para ver? Ou ainda está carregando? Tá sim, tá dando para ver. Ok. Eu voltei aqui para o primeiro slide que estava lá na frente, mas aí o título da nossa lição hoje vai ser Pedra, eu? E aí mais para frente a gente vai entender por que pedra. Vou colocar aqui em tela cheia. O nosso texto base, ele é um texto que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Então, esse texto base vai dizer o seguinte: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, esse versículo vai ser a base do nosso estudo de hoje, e hoje a gente vai falar sobre a importância do envolvimento na nossa igreja, sobre a importância de nos reunir, a importância da comunhão, a importância de congregar, tá? E aí, partindo desse texto, a gente vai entender um pouquinho do contexto dele, certo? A carta aos Hebreus, ela foi escrita para encorajar os crentes que viviam em meio às perseguições e tribulações. Não se sabe ao certo quem é o autor da carta aos Hebreus. Tinha algumas discussões, algumas pessoas sugerem alguns apóstolos, outras sugerem outros. Então, não tem, assim, um consenso que a gente possa dizer, com certeza, foi tal pessoa que escreveu. Então, ainda é algo que é discutido, não se chega a bater o martelo para dizer, foi fulano que escreveu Hebreus. Mas o que se sabe é que essa carta foi escrita para crentes judeus que estavam começando a desacreditar da pregação dos apóstolos. E aí eles começavam a voltar às práticas judaicas. Então, eles tinham se convertido, tinham entendido sobre a supremacia de Cristo, que Cristo era superior àquelas tradições, mas aí, por conta de perseguições, de tribulações, de outras coisas mais, eles começavam a desacreditar daquilo que os apóstolos estavam pregando, né? E eles queriam retornar a essas práticas judaicas. Outras pessoas também, por causa da perseguição, por causa das dificuldades, começaram a abandonar a fé. E aí a instrução básica desses versículos que a gente leu, que é do capítulo 10, 24 e 25, mostra que a gente tem uma obrigação de fortalecer uns aos outros. Então, a obrigação de fortalecer não era somente dos apóstolos, mas dos irmãos ali, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. Então, não era só dos líderes, mas de todas aquelas pessoas que eram membros da igreja. E a gente vai estudar um pouquinho sobre essa importância de ser membro. Gabi, tá com a mãozinha levantada, você quer falar algo ou foi só que apertou aí sem querer? Que fica a mãozinha aqui. E aí, o que é que esse texto, o que é que esse contexto que a gente leu agora tem a ver com a nossa vida, né? Uma igreja que tá, um povo que está ali querendo voltar aos costumes antigos, um povo que não está se ajudando. O que é que isso tem a ver conosco? Existe uma coisa chamada individualismo, que é muito comum nos nossos dias, na nossa sociedade, e esse individualismo tem levado as pessoas
a se afastarem umas das outras. Então, não é estranho que isso aconteça também na igreja. Então, na igreja, às vezes acontece também das pessoas se distanciarem, né? E isso acontece porque nem sempre a gente entende que precisamos uns dos outros. Às vezes, algumas pessoas, às vezes nós mesmos temos aquela mentalidade de que a gente consegue fazer tudo sozinho, que a gente é suficiente para si mesmo, que a gente não precisa das outras pessoas para nada. E não consideramos a importância de viver em comunhão. Não vemos a beleza que é viver em comunidade, viver com as pessoas que são diferentes de nós, que têm o cotidiano diferente do nosso, que têm pensamentos diferentes do nosso, embora tenhamos a mesma fé, o mesmo Deus. Então, às vezes, esse individualismo aí, ele entra também nas nossas igrejas. E aí, o que a gente precisa fazer é saber que, como cristão, né, a nossa participação na igreja contribui para o crescimento, para o nosso crescimento, para o crescimento dos outros, para o crescimento do corpo de Cristo, de modo geral. E a gente precisa também estabelecer maneiras para a gente se envolver mais ativamente na igreja onde a gente congrega. Então, para não ser somente aquela pessoa que vai na igreja de vez em quando, mas não tem amizade com os irmãos, não se relaciona com as outras pessoas, não está atenta para as necessidades da igreja, o que é que a minha igreja está precisando, o que é que eu posso fazer para contribuir com a minha igreja, o que é que eu posso fazer para auxiliar o meu irmão? Será que meu irmão está precisando de mim para alguma coisa? E ao contrário, eu preciso do meu irmão para quê? Quando eu estou ali naqueles momentos difíceis, eu posso encontrar consolo nos meus irmãos. Então, é interessante que a gente pense e faça essa relação aí da necessidade e a gente entender a importância da comunhão. Assim como lá o trechinho da carta aos Hebreus estava destacando, né? Que é necessário que a gente se encoraje uns aos outros. Isso serve para a nossa igreja hoje também. Então, a gente olhar para esses desenhos aí. Isso aí é conhecido como Lego, né? Lego. Então, são umas pecinhas que elas se encaixam e formam aí diversas figuras, diversas coisas. A gente pode montar bonecos, personagens, construções. Então, dá para montar muita coisa. Uma infinidade de coisas, na verdade. E aí, na primeira imagem, nós temos essas pecinhas organizadas. Elas estão formando um muro, ó. E aí, tem uma pecinha azul ali que vai encaixar, deixar tudo retinho. E na outra imagem, nós temos essas mesmas pecinhas, só que olha como elas estão dispersas. Tudo separada. Não faz alguma diferença? Essas pecinhas separadas, essas pecinhas juntas. O que é que você acha, Gabi? Faz alguma diferença aí, o jeito que essas pecinhas... Sim, quando elas estão montadas, elas estão formando tipo uma estrutura, e quando elas estão desmontadas, elas estão todas separadas, cada um no seu caminho. Muito importante. Então, a gente pensa, ó, na primeira imagem, a gente pensa numa estrutura. A gente pensa em algo que está montando, está criando forma. E no segundo exemplo, não tem uma forma específica, né? Então, o que é que a gente aprende com essas pecinhas? A gente só faz parte da Igreja de Cristo efetivamente se a gente estiver junto e compromissado com as outras pessoas, nunca isolados. Então, da mesma forma que aquelas pecinhas, elas não fazem sentido se forem jogadas cada uma para o lado, nós, como cristãos, também não. Então, só faz sentido a gente fazer parte da Igreja de Cristo se a gente tiver da maneira que está aquele murinho. Da mesma forma, um tijolo. Deixa eu ver se foi alguma das meninas que falou aqui. Foi Débora, deixa eu escutar aqui. Débora vai entrar agora. Deixa a Débora entrar que a gente continua. Chega, Débora.
Vamos continuando. Débora está demorando. Qualquer coisa a gente faz um retorno rápido. Então, não faz sentido, da mesma forma que não faz sentido aquelas pecinhas lá jogadas, cada uma para um lado, a Igreja de Cristo, as pessoas que formam a Igreja de Cristo, elas também não fazem sentido isoladas. A gente não foi criado para viver isolado. Deus não nos fez para viver sozinhos, né? Então, só faz sentido a partir do momento que a gente se compromissa de estar com outros crentes, com outros cristãos. E aí tem um versículo de 1 Pedro 2,5, que ele é bem interessante. Que aí entra a ideia de pedra, que a gente viu no título da lição. Então, olha o que é que esse versículo diz. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, esse versículo, ele vai colocar a gente como pedras vivas. Então, nós somos essas pedras vivas aí, que estamos na edificação de uma casa espiritual, né? Então, esse versículo de 1 Pedro, ele faz a relação com o título da nossa lição. Por isso que eu trouxe lá também as figurinhas do Lego, né? Deixa eu passar aqui. Se a gente for pegar a primeira parte do versículo, agora a gente vai meio que fazer uma divisão aí. Vamos reler. Pensemos em como motivar. Eu coloquei 3 palavras porque elas fazem sentido do mesmo versículo. Pode ser essas 3, tá? Pensemos em como motivar, que pode ser encorajar ou considerar, uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Então, ó, motivar ou encorajar ou considerar. Então, a gente tem esse papel de encorajar os outros, de chegar para as outras pessoas e motivá-las. Mas motivá-las e encorajá-las a quê? Na prática do amor e das boas obras. Então, para que essas pessoas amem, como Cristo nos deu o exemplo de amor, e para que essas pessoas vivam também com as boas obras que evidenciam a fé delas. Então, a gente precisa desse encorajamento mútuo. Tanto fazer isso com as outras pessoas, quanto que as outras pessoas também façam isso com a gente, que elas lembrem e encorajem a gente para que a gente permaneça nesse amor e na prática de boas obras. E aí tem um comentáriozinho. Em alguns momentos, a gente vai se sentir fraco na fé. Então, não é porque a gente é cristão que todo o tempo a gente vai se sentir, eu tô forte, eu tô 100%, eu tô muito bem. Então, vão existir momentos na nossa caminhada que a gente vai estar fraco, que a gente vai se sentir longe de Deus, embora Deus não esteja longe da gente. Mas tem momento que a gente vai se sentir muito distante de Deus. Então, nesses momentos, nós precisamos de auxílio das outras pessoas, nós precisamos de auxílio dos nossos irmãos, para que a gente possa continuar na nossa caminhada. E dessa mesma forma, as pessoas também precisam da gente, porque elas vão enfrentar momentos como esses também, né? Algumas vezes os nossos irmãos, eles vão estar magoados com a igreja. Algumas vezes os nossos irmãos, eles vão estar se sentindo mal, vão ter cometido algum pecado e vão acabar se afastando, ou vão estar tristes por algum motivo com outras pessoas da igreja. Então, assim, pode acontecer várias coisas que tentem nos afastar do ambiente, da comunhão com os nossos irmãos. E nesses momentos a gente precisa, se o caso for com a gente, ser auxiliados, ser tratados. E se for com o nosso irmão, a gente precisa auxiliar, suportar aqueles irmãos em amor, dar suporte, dar auxílio, ajudar de fato, né, de verdade, em Cristo, entendendo essa necessidade. Então, resumindo, tanto a gente vai precisar dos irmãos, quanto os irmãos precisam da gente em termos de fortalecimento e crescimento espiritual.
A gente não foi feito para viver isoladamente, mas foi feito para viver em comunidade. Viver em comunidade não significa que é todo mundo igual, não significa que todo mundo pensa bem igualzinho. Significa que as pessoas têm os mesmos sonhos ou os mesmos pensamentos, os mesmos anseios. Não, são pessoas diferentes, mas que têm a Cristo como tesouro em comum. E tendo esse tesouro em comum, a gente se entende, se auxilia, se ajuda. Então, essa é a unidade da Igreja do Senhor. E aí o versículo continua. Essa primeira parte, a gente viu que é a parte de motivar, encorajar, considerar as outras pessoas. E na segunda parte, ó, e não deixemos de nos reunir ou congregar, né? Pode ser as duas palavras aí, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, ou seja, uns aos outros, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, a gente vê claramente que o Senhor ele deseja o nosso total envolvimento, o nosso compromisso com o corpo de Cristo, né? Com a igreja que ele estabeleceu. E aí a gente vai ler um texto de Atos, eu vou abrir aqui, você pode acompanhar. Eu não trouxe para cá porque ele é muito grande, aí eu tomar muito espaço do slide. Eu vou abrir aqui no celular rapidinho. Você acompanha aí, pode ser no celular ou na Bíblia mesmo. Eu disse que vou ler, mas se você quiser ler, pode ficar à vontade. Aí você me fala se quiser ler, tá? Atos 2, do 41 até o 47. Atos, né, vai ser o livro que tem ali a trajetória dos discípulos, das pessoas que começaram a propagar o evangelho, da igreja primitiva que nós chamamos, né? E aí lá na igreja, nos primórdios da igreja, lá no início da igreja, as pessoas pregavam, os apóstolos pregavam, muitas pessoas se convertiam. E quando essas pessoas se convertiam, o que é que acontecia? A gente vai ver nesse trecho. O que é que ele diz? Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Débora está entrando. Oi, Débora. Opa, não entrou ainda não. Boa noite, Débora. Tudo bem? Tudo. Tu nem viu a mensagem mais cedo? Desculpa, porque... Tem nada, não. Você assiste o vai ficar gravado, tá? Certo. Ai, tá funcionando, né? Vocês estão me escutando bem? Tô sim. Amém, tá funcionando o fone. Olha, Pode continuar. o título da nossa lição de hoje é Pedra, a gente está estudando um pouquinho sobre comunhão, certo? Sobre a importância de nós sermos ali uma pedra viva, como Pedro diz lá. Deixa eu só voltar aqui para você ver o versículo. Como diz aqui nesse versículo de 1 Pedro, ó, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a gente está falando aí da importância de fazer parte da Igreja de Cristo, estando juntos, compromissados com outras pessoas, com outros crentes e nunca isolados. Tá bom? Eu vou só voltar para o slide que eu estava. A gente viu aí em Hebreus 10, 24, sobre a importância de encorajar uns aos outros, porque às vezes nós vamos precisar ser encorajados e outras vezes precisaremos encorajar outras pessoas, né, que estão fracas na fé. E agora nós estamos vendo sobre a importância de congregar, de estar em comunhão, tá? Por quê? Deus quer o nosso envolvimento aí de forma completa com o corpo de Cristo, que é a igreja. E aí nós estamos lendo Atos, capítulo 2. Eu tinha começado a leitura aí. Aí você abre aí para a gente ler aqui, tá? Se você quiser ler, pode ler, do 41
47. Eu tinha começado a ler aqui, mas você pode Não, ler. é que eu vou pegar aqui minha Bíblia. Tá bom, eu aguardo. Certo. Você vai ler ou quer que eu leia? Vai ficar só acompanhando aí. Querer, eu quero. Só que vai demorar para eu achar. Atos. Atos, eu espero. Atos 2, do 41 ao 47. Isso, exatamente. Aqui. Então, os que lhe aceitarem a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia quase 30.000 pessoas. 3.000, né? É. É até o 47, tá? Certo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos dos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que queiram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam a unanimidades no templo. Partiram pão de casa em casa e tornavam suas refeições com alegria e singelada ao coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ok, Débora. Então, olha só, gente. Inicialmente, a gente vê que as pessoas iam se convertendo e elas tinham tudo em comum, né? Elas se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ó, palavrinha muito importante para a nossa aula de hoje. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. 4 coisinhas aí que o versículo 42 destaca. E aí, mais para o final, nós vemos, né? Adoravam juntos no templo diariamente. Isso aparece no versículo 46. Então, adorar juntos, isso diz muito para a gente de estar próximo, de estar em comunhão, de estar ali com os irmãos. E diariamente, então, todos os dias eles estavam juntos. Reuniam-se nos lares também. Então, não só no templo, mas também nos lares. Então, essas pessoas, elas não apresentam para a gente características de cristãos que estavam distantes um do outro, que não queriam saber um do outro. Ah, eu me converti, mas eu não quero saber de fazer amizade com o irmão nenhum, não. A minha amizade é só com Deus. Então, assim, não existe isso no meio do povo de Deus. O povo de Deus, ele é um povo que foi chamado para viver em comunhão uns com os outros, tá? Então, é isso que a gente vê aí nesse exemplo de Atos, no capítulo 2. E aí, passando aqui, para entender isso, a gente precisa entender duas palavrinhas que eu não sei se vocês já ouviram esses termos aí, mas palavras aí, termos utilizados, que é igreja visível e igreja invisível. Possivelmente vocês já ouviram falar nesses termos aí e a gente vai entender um pouquinho o que é que eles são, certo? Posso falar uma coisa? Pode falar, Débora. Eu não lembro quem foi. Foi Oséias. Opa, Oséias deu tá uma um aula pouquinho pra baixo. gente. Oséias deu uma aula pra gente sobre isso mesmo, igreja visível e invisível. A visível é aquela que tipo, a da igreja que a gente pode ver, Isso. os momentos que a gente...
é o igreja, né? templo. O É a físico. igreja, é o físico. E a igreja invisível é todas as igrejas de todos os tempos e de todos os lugares do mundo. Desde que Jesus até os dias de hoje. Foi isso que ele E, explicou, mais ou menos. é. E aí, exatamente, ó. Então, a igreja visível, nessa definição aí, que quem fala é o Sproul, né? Tá a fonte aí embaixo. A igreja visível, ela vai ser a igreja enquanto uma instituição, né? Então, ali, a igreja física, o templo que nós conhecemos, que nós vamos ali na semana, no domingo. Então, a instituição que enxergamos visivelmente no mundo. Ela tem uma lista de membros em seu hall e podemos identificá-los. Isso é a nossa igreja, certo? A igreja visível, a igreja que nós frequentamos. E a igreja invisível, além do que Débora falou, se relaciona àquela ideia das próprias pessoas que estão em Cristo verdadeiramente, aquelas pessoas que são verdadeiros filhos de Deus, certo? Então, a igreja invisível são os crentes. Débora falou aí, né, das igrejas ao longo do tempo, de todas as pessoas que formam essas igrejas desde o início ali, né, que o evangelho começou a ser propagado. Desde Jesus e os apóstolos até os dias de hoje. Isso. Então, são aquelas pessoas que estão em Cristo, as pessoas que são verdadeiramente crentes, que são verdadeiros filhos de Deus. Então, essa é a igreja invisível. E aí, seguindo o pensamento de Agostinho, Calvino, né, que a gente conhece bem, insistiu que a igreja invisível, ela existe substancialmente dentro da igreja visível. Então, assim, nós temos a igreja visível, que a gente conhece, e dentro dela Tem a igreja invisível. invisível. Aí eu fiz um desenho aqui, ó. Simples para a gente entender. Por que eu fiz esse desenho? Porque tem algumas pessoas que elas entendem essas ideias como contrárias, tipo, igreja visível é o inverso da igreja invisível, mas não é. Não. Nós temos a igreja visível e dentro dessa igreja que nós vimos, né, que ali é a instituição, está a igreja invisível, que são os crentes, certo? Porque verdadeiramente crentes, porque ainda Isso. tem os novos na fé. Isso. E tem aquelas pessoas que estão na igreja visível e que não são crentes de verdade, ou não tem? Tem, né? Tem pessoas que estão na igreja que não são crentes de verdade, e aí essas pessoas não são a igreja invisível. Essas pessoas estão aqui na igreja visível, mas elas não são os verdadeiros filhos de Deus. Cristo. Eles Entende? estão na visão. É tipo aqueles irmãos que eu não sei se tem na nossa igreja. São aquelas pessoas que, tipo assim, na igreja é o certinho, mas quando chega. Isso. O comportamento dela varia de acordo com o lugar que ela está, né? Então, se ela está na igreja, ela tem ali uma aparência de santidade, mas quando ela está fora, ela não é nada daquilo que ela estava aparecendo Com terror. na igreja. Deixa eu fechar aqui, pronto. Então, esse desenho aí, para a gente entender a ideia, que a igreja visível, ela não é oposta à igreja invisível, certo? Mas Uma tá dentro da outra. A igreja visível, ela abarca, ela inclui a igreja invisível, que são aqueles verdadeiros filhos de Deus, as pessoas que estão em Cristo. Juliana, aqui para mim tá mostrando que falta 9 minutos para a reunião acabar. Mas vai dar tempo. Vai terminar a gravação, falta um pouquinho. A gente vai entender. Ó. Algumas vezes, vou ler esse textinho para vocês entenderem que é do mesmo autor que eu falei antes. A igreja invisível é erroneamente tomada como algo antitético. Já ouviram falar nessa palavra antitético? Não. E fica contrário, né? Então, a igreja invisível é oposta. Fosse o contrário da igreja visível. Oposta. Isso. Mas isso não é verdade, né? E aí ele continua dizendo, a igreja invisível, ela é encontrada dentro da igreja visível. Aí ele coloca, imagine 2 círculos. Então, foi o desenho que eu fiz lá. No primeiro círculo está escrito igreja visível. Essa é a igreja exterior, humanamente percebida, a instituição, como Débora bem falou. E a igreja invisível é o outro círculo que está dentro, que existe dentro da igreja visível, tá? Então, só para a gente entender aí o desenhozinho. Aí tem outra parte aí, no versículo que nós lemos, no finalzinho, diz que o dia está próximo. Eu vou voltar só para a Débora ver, que foi o versículo do início, ó.
Olha o versículo. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, essa parte final, que o dia está próximo. Qual é o dia que está próximo? Vocês acham aí? Dia da volta do Senhor. Da volta do Senhor, né? Veja que não é um dia que está próximo, mas é o dia específico da volta. O dia mais esperado desde O dia Daniel esperado até os por dias todos de os hoje. crentes do mundo inteiro. Então, nós precisamos estar preparados para esse retorno de Cristo. Quando esse momento chegar, não vai ter mais tempo para se preparar. E aí a gente lembra lá de Mateus 25, da parábola das 10 virgens. Lembra? Sim. Mateus 25, do 1 ao 13. Então, tem aquelas que estavam preparadas e tem as que não estavam preparadas. Aí, na hora que o noivo vem, elas saem para comprar azeite, para manter a lamparina acesa. E aí, quando elas compram que volta, cadê o noivo? Foi-se embora. Estavam preparados. Levou as que estavam preparadas, né? Então, aí, eu não vou ler o texto todo aqui. Ainda... Só dando um resumo, era assim. Tinha 10 virgens, umas sensatas e outras loucas. As sensatas guardaram um restinho de azeite para poder quando apagar. Já as outras não deixaram nem aí. Aí acabou o fogo de tudinho, as que tinham reporo, aí ficou lá. Aí elas vai comprar para vocês. Aí elas foram lá comprar. Só que na hora que elas saíram, o novo chegou, aí elas foram lá para fora. Já era, né? Então não tem tempo. E aí quando chegaram lá, bateram na porta e disseram: eu não conheço vocês. Elas foram embora. Pronto, Débora fez um resumão aí da parábola da... Então, qual é a ideia? Não tem tempo para se preparar ali em cima da hora. Então, chegou, já era. Tem que estar preparado antes, não é depois. Depois não adianta nada, né? Depois é tarde. E aí a gente tem a nossa conclusão, né? Nós somos pedras que fazem parte de uma casa espiritual, a Igreja de Deus. Então, por isso que o título da lição é Pedra, porque nós somos pedrinhas ali que estamos juntas de outras pedrinhas que formam aí a Igreja de Deus. Ser uma pedra viva desse edifício requer que estejamos prontos para ajudar uns aos outros. Então, nós vimos isso ali no versículo que trouxemos aí de Hebreus, certo? Então, devemos estar prontos para ajudar uns aos outros, não deixar de congregar. Vimos aí a ideia de igreja visível e invisível, como é importante estar nessa igreja visível, né? Que é a ideia de congregar, de estar junto, de viver em comunhão com os irmãos, de enxergar beleza nisso, de enxergar isso como um presente de Deus, como Deus supre as nossas necessidades através dos irmãos, como Deus supre a necessidade de outras pessoas através de nós, certo? E, por fim, que estejamos preparados para a volta de Cristo. Então, vimos principalmente aí essas 3 coisas, tá? Então, essa é a nossa conclusão de hoje. Débora, que não pegou do início, pode assistir depois, já está acabando aqui o nosso tempinho, mas a gente encerra com essa conclusão. E aí eu queria saber se vocês tinham alguma dúvida. Gabi, que estava desde o início, se quiser falar algo, se alguém tiver alguma dúvida, a gente conversa agora. Eu que cheguei atrasada, eu entendi, eu entendi. Pegou do meio para o fim, mas deu para entender, né? Você também deu um resumão, né? Foi bem rápido, bem de flash, assim, o resumo, mas deu para entender. Deu. Uma olhadinha depois, tá bem? Uhum. Então, não temos dúvidas? Podemos concluir? Então, eu vou orar para a gente terminar, pode ser? Vamos orar. Sim, gente, eu não avisei para vocês antes, porque eu acabei esquecendo de colocar lá no grupo, mas aí eu só tive como botar hoje de tarde mesmo, né? Então, aí eu vou tentar lembrar na próxima semana de colocar mais cedo, tipo na quarta-feira, já lembrar vocês que na sexta vai ter. Na próxima, possivelmente vai ser Oséias, certo? A gente vai tentar... Então não é mais de 15 dias, não. É toda sexta-feira. A gente queria tá tentando fazer toda sexta. Aí, se algum dia não der mesmo para fazer, aí a gente avisa que não vai ter, tá? Mas possivelmente na sexta vai ter e vai ser Oséias. Hoje seria ele, só que ele não pôde, aí por isso que sou eu de novo.
mas a gente vai tentar ficar toda sexta para não atrasar a nossa lição, porque esse mês de maio vai ser o simpósio da família. Aí não vai ter divisão para a sala dos adolescentes, tá bom? Então, a gente vai continuando aí nas sextas. Às vezes vai começar de 7, às vezes 7h30, mas aí a gente avisa lá com antecedência, tá? Vamos orar para finalizar? Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade do estudo de hoje, que o Senhor venha fazer com que essa palavra fique fixa, que essa palavra fique fixa no nosso coração, e nós venhamos entender, Senhor, como é importante vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Nós venhamos viver na prática, Pai, o envolvimento com a nossa igreja local, entender como nós podemos ajudar os nossos irmãos e como nós podemos ser ajudados pelos nossos irmãos, pela nossa liderança, que o Senhor venha nos fortalecer e nos dar oportunidade, Senhor, de vivermos em comunhão, de vivermos em alegria e ajudando uns aos outros para a glória do Teu nome, Senhor. Nos prepara, Senhor, não nos deixe que nós fiquemos dispersos, perdidos com as coisas desse mundo, mas que nós estejamos preparados para o Teu retorno, que nós ansiemos por esse momento, busquemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus e Tu tens, Senhor, nos sustentado a cada dia. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima aula. Se for de novo na sexta, tudo bem. Se não, a gente se vê aí o mais breve possível, tá bom? Tchau, gente. Um cheiro. Obrigada por terem vindo. E até mais. Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui o compartilhamento.